Vamos lá para mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai ver sobre listas. Na última aula eu tinha falado que a gente começar a ver estruturas de repetição, só que é muito importante ver listas antes de ver estruturas de repetição, então vai ficar para a próxima aula. Nessa aula a gente vai ver listas, alguns métodos de listas, e é bem interessante. Vamos abrir o nosso Visual Studio aqui. Perfeito, aqui estão nossas aulinhas. Vamos começar aqui, ó. Aula 4.py. Perfeito. Deixa eu colocar aqui, ó, listas. Beleza, o que é uma lista? Uma lista é uma coleção de elementos ordenados e mutáveis. E a lista, a gente cria ela a partir de colchetes, separando cada elemento dela por vírgula. E para acessar os elementos dessa lista, a gente usa o índicezinho que começa em zero e assim por diante, igual a gente viu na aula passada de string. É a mesma lógica. Vamos ver na prática aqui, fica mais fácil entender. Vamos lá, então eu vou criar aqui uma lista. A gente coloca aqui ó, a variável, né, que a gente vai atribuir, recebe e o valor da lista. O valor da lista entre colchetes, abre e fecha. Vamos colocar aqui os valores 1, 2, 3, 4, 5. Fechou? 1, 2, 3, 4, 5. Esses são os valores da nossa lista, sempre separados por vírgula. E vamos dar um print nessa lista para a gente ver o que sai. Opa, lista. Perfeito, saiu a lista aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Eu lembro que eu falei que é a mesma forma das strings, que a gente pega os elementos dela. Então, por exemplo, se eu quiser pegar o 2, eu coloco índice, coloco lista e o índice dentro de colchetes, né? Começa no 0, então 1, 2, 0, 1. Se a gente quiser pegar o 2 da listinha, a gente coloca 1 aqui. Mesma lógica da aula passada, certo? Aqui, ó, pegamos o 2. Se a gente quiser o 3, a gente coloca o índice 2 aqui. Bom, assim como nas strings, listas também têm métodos. E aí eu vou mostrar para vocês 4 métodos que eu acho bacana saber. E o resto eu vou fazer que nem na aula passada. Vou deixar um arquivo aqui na descrição com todos os métodos e exemplos deles, tá? E fica bem fácil entender, dá uma olhadinha depois. Os métodos que a gente vai ver, eu vou colocar aqui, ó, métodos. A gente vai ver 4 métodos, tá? Vou separar aqui por linha, ó. Vamos ver o método append, o método sort, o método join, e o método index. Perfeito, vamos ver cada um deles aqui. Perfeito, como é que funciona o método append? A gente vai colocar aqui, ó, por exemplo, a gente já definiu a lista aqui em cima, tá? A gente vai usar ela. Eu vou até redefinir ela aqui para ficar certinho no exemplo. Vamos colocar aqui, ó, lista é igual, lista recebe 1, 2, 3. Fechou? Como é que a gente faz? A gente coloca aqui, ó, lista.append, ou seja, append é para adicionar um valor nessa lista. Adicionar um novo valor na lista. Então, se a gente quer adicionar um novo valor na lista, a gente vai colocar aqui lista.append o valor que você quer adicionar na lista. Eu quero adicionar o número 4. Então, se eu rodar esse código, o 4 vai ser adicionado ao final da lista, certo? Vamos fazer um print aqui para ver isso. Print lista. Aí a lista 1, 2, 3, 4. Eu vou printar ela antes e depois desse append, para a gente ver a diferença. Aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Beleza. O sort, como é que funciona? O sort serve... Opa. Eu vou definir mais uma lista aqui, que vai receber os valores agora 6, 80, 40, 25, 10, 14. O que o sort faz? Ele ordena os valores de uma lista, em ordem crescente ou em ordem decrescente. Como é que funciona? Deixa eu colocar aqui, ó. Ordena os valores da lista. Como é que a gente faz? Coloca aqui a lista, que é a nossa variável, ponto, sort. Isso aqui já ordena a lista. Vamos colocar um print aqui para vocês verem. Lista.
Aí, ó, a lista atualmente era 6, 80, 40 e ele ordenou do menor para o maior. 6, 10, 14, 25, 40, 80, certo? Se a gente quiser fazer em ordem reversa, né, decrescente, a gente tem que colocar um parâmetro nessa lista. Não precisa se preocupar, o que é um parâmetro? Vai ter uma das aulas vai ser de funções. Vocês vão entender certinho o que é isso, como funciona. Mas basicamente um parâmetro é um valor que a gente coloca aqui dentro, que a gente adiciona alguma função para esse método, tá? Então a gente vai colocar aqui essa palavrinha, ó, reverse. Ela, por padrão, é falso, certo? Então, se a gente não colocar nada aqui, é a mesma coisa a gente está colocando o reverse igual a false. Se a gente colocar true aqui, o valor booleano true, então ele vai ordenar em ordem decrescente. Aí, ó, 80, 40, 25, 14, 10 e 6. Tá bom? Então, eu vou deixar esse reverse aqui igual a false. Método join. Como é que ele funciona? O método join é basicamente para juntar os valores da lista. Eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Vou criar uma lista igual meu nome é Leonardo. Percebe que cada valor da lista é uma string, um texto, só que elas estão separadas, né? E esse métodozinho é justamente para juntar esses valores da lista em uma string só. Vou colocar aqui, ó, juntar os valores da lista, certo? Lembrando que isso aqui só funciona para strings dentro da lista. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, a string que a gente vai criar, né? Então vou colocar aqui nova string. Lembrando que quando a gente cria uma variável, a gente não pode dar um espaço, assim. Então, o que a gente faz normalmente é colocar um underline ou colocar a segunda letra em maiúscula, dessa forma, tá? Isso se chama boas práticas. Bom, vamos lá. Como é que funciona o método join? Ele é um pouquinho diferente. Você vai... Eu vou fazer um exemplo aqui e já explico como é que funciona. Join. Uma coisa que eu esqueci de falar, a gente usa o join para juntar os valores da lista, mas não é basicamente isso que ele faz. O que ele faz, na verdade, é colocar uma string entre os valores da lista. Então, normalmente a gente coloca esse espaço vazio que ele vai juntar os valores da lista. Só que a gente pode colocar outras coisas. Se a gente colocar aqui um maisinho, então ele vai colocar meu mais nome mais mais Leonardo. Se a gente deixar só uma string vazia, ele vai juntar tudo, entendeu? A gente vai ver esses exemplos para você entender melhor. Então vamos colocar aqui. Dentro do join a gente vai colocar qual lista que a gente vai usar. No nosso caso chama lista, certo? E aí a gente vai printar essa nova string. Perfeito. Vamos ver aqui, ó. Ele juntou tudo. Meu nome é Leonardo. Tá vendo que ele nem deu espaço? Vamos dar um espacinho aqui então nessa string, ó. Um espacinho aqui. E rodar de novo o código. Meu nome é Leonardo. Se a gente quiser colocar um mais aqui, que nem eu falei lá no exemplo, a gente rodar esse código, ele vai, ó, meu mais nome mais mais Leonardo. Então o join ele coloca valores, coloca valores não, coloca strings, textos entre os valores da lista, certo? E como é que funciona o index? Eu vou criar uma nova lista aqui. Vou colocar aqui umas frutas. Maçã, abacaxi, laranja, enfim, tá bom. O index basicamente serve para pegar o índice daquele valor da lista com base no nome dele. Vou colocar aqui, ó, pegar o índice com base no nome. Então eu vou colocar aqui, já vou printar direto, ó, print lista.index para ele nos retornar e dentro do parênteses a gente vai colocar a string que a gente quer que retorne. No caso eu quero que retorne o índice do laranja. Qual que é o índice do laranja? Maçã é o 0, sempre começa no 0. 1 é o abacaxi, 2 é o laranja. Então essa string aqui tem que nos retornar 2. Vamos rodar o código aqui.
2 aqui, ó, último valor printado. Se a gente colocar agora aqui abacaxi, 1, porque abacaxi está no índice 1. Existem vários métodos, e como eu falei, não dá para falar de todos aqui, senão ela vai ficar gigantesca. Então, tá aqui embaixo um documento com todos os métodos e alguns exemplos, dá uma olhadinha. É difícil decorar todos, mas não precisa se preocupar em decorar. Com o tempo você vai usando e vai aprendendo, tá bom? Listas são muito boas de serem usadas no Python porque elas são muito maleáveis. Elas podem ser de vários valores diferentes, né? Tem uma lista com aí depois uma string, depois um valor booleano. Ou seja, a gente pode colocar qualquer valor aqui dentro da lista. Elas são muito fáceis de serem acessadas, a gente consegue pegar elas por índice, que nem na string. A gente pode adicionar, remover valores dela, mudar os valores dentro dela, tá? E por isso listas são muito boas e são muito importantes, principalmente para a próxima aula, que é a aula de estrutura de repetição. Antes de a gente finalizar essa aula, eu queria só mostrar aqui ó, a lista de listas, tá? Lista de listas. O que é uma lista de lista? Ou seja, é uma lista que dentro dela os valores são listas também. Então vou colocar aqui, ó, por exemplo, isso aqui é uma lista. E dentro dela eu vou colocar mais uma lista aqui. Ou seja, tem uma lista dentro de uma lista. E eu vou colocar aqui um valor 0, 1, 2 e uma vírgula. Vou colocar outra lista aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfeito? E fecha com colchetes no final. Ou seja, é uma lista que dentro dela tem 3 listas. E cada lista dentro dessa lista tem 3 valores. Espero que você não tenha se perdido. Mas como é que faz pra gente pegar esse 1zinho aqui, por exemplo? Esse 5 aqui. Eu vou colocar um print para ele printar. A gente faz o seguinte, lembra que para pegar um valor de uma lista é pelo índice? Então a gente pega aqui, ó, lista, abre e fecha colchetes, 0. O que ele vai retornar se a gente printar isso? Ele retorna aqui, ó, primeiro item da lista, que é 0, 1, 2. Só que isso aqui também é uma lista. E para pegar um valor de uma lista, coloca um índice. Então é só aqui fora mesmo a gente colocar um outro colchetes e colocar, por exemplo, 2. Ou seja, ele vai pegar essa lista aqui, e dentro dessa lista ele quer o valor com índice 2. Então 0, 1, 2. Ele vai printar esse 2 aqui. Entendeu? Printou o 2 aqui. Vamos fazer a mesma coisa para tentar pegar esse 7. Quer tentar fazer um pouco? Bom, pausa o vídeo aí, tenta fazer. Para pegar o 7, como é que a gente faz? 0, 1, 2. Ou seja, tem 3 valores na lista, eu quero pegar o de índice 2, que é esse aqui. Certo? A gente coloca aqui 2. E dentro dessa lista aqui, o 7 é qual índice? 0, 1. Então a gente quer pegar o 7. Ele vai printar aqui o 7, certo? Bom, é isso a aula de listas, espero que vocês tenham entendido. Leia o documento aí embaixo para ver os outros métodos e, como sempre, lá no Python Brasil Exercícios, opa, escrevi erradão aqui. Python Brasil Exercícios. Tem aqui, ó, exercícios de listas, certo? Exercícios de listas. E bem tranquilo, como sempre eu vou deixar a resolução de todos os exercícios aqui na descrição. Vamos ver um aqui, ó. Faça um programa que leia um vetor. Sempre que eu falar vetor, é uma lista, tá? Lista é a mesma coisa que vetor. Faça um programa que leia um vetor de 5 números inteiros e mostre-os. Então, basicamente, é mostrar os 5 números que tem uma lista, tá? Bom, alguns exercícios aqui vai precisar de estrutura de repetição. Então, tenta fazer. O que você não conseguir fazer, tudo bem. Vê a aula de estrutura de repetição, que é a próxima. E depois volta aqui e tenta fazer o que você não conseguiu, tá bom? Tem muitos exercícios de lista, mas é assim que se aprende. Bom, é isso, a gente se vê na próxima aula. Vai ser estrutura de repetição.